Em nosso estudo de hoje, a lição 48 do livro Encontro Marcado e tem por título Nos Momentos Difíceis. Sempre que o madeiro da obrigação te pese nos ombros feridos, pensa nos que sofreram antes, para que desfrutes os bens de agora. Descerra os olhos da alma e fita de novo os que te armaram de força e entendimento para o caminho. A infância e os benfeitores das horas primeiras. Medita no tempo em que saíste do aconchego doméstico para as lides maiores da encarnação da terra, como quem parte de um cais florido para a travessia de mar revolto. Os que viste passar descuidados nas embarcações do egoísmo, encerrados no reconforto próprio, não te ficaram no painel da lembrança, senão como sombras vagas que o tempo esbateu. Entretanto, por muito se te haja mudado a mente, nela está como que esculpida a fogo os que suaram e choraram para que sejas hoje o que és. Não te entregues à doentia ansiedade dos que desejam parar a máquina do tempo, rebelados contra a renovação necessária ao aprimoramento da vida, mas de quando em quando concede um momento às boas recordações. Delas se levantam os alicerces morais em que te equilibras. Reencontrarás com elas quais flamas inspiradoras os gestos anônimos dos que te ajudaram em silêncio, o devotamento dos que acreditarem em tuas promessas e esperanças, estendendo-te mãos socorredoras, a confiança dos que não te desdenharam a meninice, conversando contigo acerca da verdade, e, sobretudo, a abnegação dos que te corrigiram, amando no recinto inesquecível do lar, quantas vezes sufocando as mais belas aspirações da alma para que não te faltasse calor de bom exemplo. Reflete nos que te ficaram na memória a afeição de luminosos sinais de rumo para a jornada. Eles nos ensinam que não existe realização sem trabalho e fidelidade sem sacrifício. Eles te conferirão resistência à frente do desânimo, falar-te-ão de novo ao coração sobre a luz que te confiaram para que o porvir não afunde nas trevas. Pensa naqueles que perseveraram no bem para que o mal não te dominasse o caminho, e abraçando o trabalho que te cabe na edificação da humanidade melhor, compreenderás que o mundo não deve coisa alguma aos que passaram por ele, cogitando unicamente de si. Hoje o Emmanuel até enternece aqui a nossa lembrança, quando nos convida, nos momentos difíceis, a gente começar a refletir naquelas pessoas que realmente fizeram a diferença em nossas vidas. Mais uma vez eu me lembro de um encontro espírita, esses encontros que a gente faz, que às vezes duram manhã e tarde, ou então só a parte da manhã, estudando um determinado autor, um determinado tema, biografia de alguém, e num deles foi proposto para a gente o que mais marcou a sua vida do nascimento até os 10 anos de idade, depois dos 10 aos 20, dos 20 aos 30, dos 30 aos 40. Então a gente vai fazer uma proposta aqui, né? Troca a pergunta para assim, quem foram as pessoas que mais marcaram a nossa vida em cada período desse em que a gente esteve aqui na luta da Terra. Num primeiro momento, na infância, a gente vai lembrar com muito carinho, com muito sentimento, dos nossos pais ou daqueles que ficaram responsáveis diretamente pela nossa educação e pela nossa formação moral, com os exemplos dentro do próprio lar. Mas depois a gente vai começar a enxergar novos personagens quando a gente sai do lar para procurar os primeiros empregos, os primeiros meios de subsistência, e a gente vai conseguir lembrar que de cada pessoa, cada um que proporcionou oportunidades para que a gente pudesse chegar aonde a gente está aqui nos dias de hoje, e a gente vai ver que a gente tem muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. É claro que, olha, esses motivos para agradecer, eles não devem estagnar a gente e deixar a gente naquele ponto de, a partir de agora eu não vou mais pleitear nada, eu não vou querer melhorar nada, eu vou ficar, então, conformado e satisfeito com tudo que está acontecendo, porque recebi muitas bênçãos. Não é isso que o Emmanuel está falando. Mas em cima dessas pessoas que a gente lembrar, só da gente lembrar delas, e já toma aqui uma emoção, porque eu estou fazendo isso agora,
né? Desde os professores primários, aqueles professores nas fases mais sérias, aqueles que me ajudaram, por exemplo, foram os meus mestres na fase pré-faculdade, como pré-vestibular, e depois aqueles também durante a universidade. Quer dizer, a gente vai tendo alguns nomes, sim, de pessoas que marcaram a nossa vida e por que marcaram. E essa lembrança vai fazer sempre a gente lembrar por que marcaram, por que a gente traz essas pessoas dentro do coração. E o ensinamento delas ainda está vivo na gente. Eu, por exemplo, eu posso dizer que por gostar muito de poesia e de música, a gente lembra que quando a gente era criança, a nossa geração tinha os cadernos de 10 matérias, de 12 matérias, e a última parte do caderno era sempre dedicada a letras de música, poesias. Então, eu posso dizer hoje que eu fui educado, sim, pelos grandes mestres da MPB de todos os tempos, e até por alguns cantores internacionais também, quando a gente entendia as letras em inglês e a gente traduzia as mensagens daquelas músicas, e eram mensagens edificantes. A música tem um magnetismo tão grande que você pega uma determinada mensagem e traz ela acompanhada de uma harmonia e notas e algum ritmo, ela fica gravada na gente de uma maneira que é a comparação que a gente sempre faz. Olha o que acontece, por exemplo, com os jingles dos políticos na época de eleição. Sem a gente querer, eles invadem a nossa casa e invadem a nossa mente também, que a gente fica ouvindo por repetição aquele carro passando o tempo todo na frente da sua casa. Então, para você ver o tamanho do magnetismo dessas músicas. E aí o que acontece? A gente vai lembrando de todos aqueles também que nos estimularam também para coisas erradas, eles acabam também sendo lembrados também, mas de maneira muito breve, porque a gente deve lembrar mais daqueles que fizeram a diferença em nossas vidas. E é interessante que nessa vida a gente só consegue valorizar de verdade o pai e a mãe quando a gente também se torna pai ou mãe, e quando a gente tem a noção, por exemplo, como eu tive, na minha fase as fraldas eram descartáveis. E hoje se tem o costume de fazer o chá de fralda. O chá de fralda é uma festa que vem alguns amigos e que trazem de presente fraldas descartáveis que ficam estocadas durante um bom tempo até que você vai lá e compra de novo, né? Você não vai precisar comprar fralda durante algum tempo. Quem gosta de fazer esse costume, adotar esse costume. E aí eu escutava minha mãe dizer que na minha época não existia fralda descartável. As fraldas eram todas do pano mesmo, eram lavadas mesmo, diariamente, semanalmente. Eu me lembro também que eu nasci prematuro e a minha filha mais velha também nasceu prematura. Eu podia entrar na universidade todo santo dia, na maternidade, na universidade, na paternidade, né? Eu entrava na maternidade, tirava a minha filha da incubadora, era uma coisinha desse tamanho aqui do braço, assim, muito pequenininha. Pegava aquela chuquinha de NAN, né, que é um tipo especial de leite para bebê, para que ela tomasse aquela chuquinha, e ouvia minha mãe dizer que na vez dela não tinha direito a ver o bebê. Ela só chegava na recepção: como é que está meu filho? E daqui a pouco recebia a informação: está estável. E era só isso, de maneira bem fria mesmo. Falei, meu Deus, eles passaram realmente situações bem mais complexas, bem mais complicadas do que a nossa, né? E os nossos filhos também vão passar situações mais cômodas do que a gente também por conta da evolução tecnológica. Mas cada momento desse que a gente puder registrar, que a gente puder gravar no coração dos nossos filhos, daqueles que vão ficar aí recebendo a nossa herança, ele vale muito a pena. Eu já pensei, inclusive, né, de maneira até despretensiosa, já pensei que no futuro, esses vídeos que a gente está fazendo aqui diariamente, de 10 minutos, mesmo não sendo atualmente a religião das minhas filhas, o dia que a vida me chamar de volta para o mundo espiritual, pode ser que esses vídeos sejam visitados pelo menos para matar a saudade, mas que fica um registro, né, do esforço que a gente está fazendo, da disciplina que a gente está impondo em fazer esse vídeo diariamente e do esforço que a gente está fazendo em compreender e praticar o Evangelho. Muito obrigado, Emmanuel, pela reflexão de hoje.
nos momentos difíceis, vamos lembrar dos bons momentos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.